Quem está chegando aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo aqui pelo TikTok, eu quero te convidar a seguir o perfil. Todos os dias, de segunda a sexta, temos uma live aqui às 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, e às 10 horas da manhã, horário aqui de Portugal, Inglaterra. A gente está aqui todos os dias de segunda a sexta, tá? Então você é muito bem-vindo, pode seguir aí. E se você está assistindo aqui pelo canal do YouTube, também se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí o seu comentário, porque todos os dias tem um vídeo novo aqui para vocês, de segunda a sexta, certo? Gente, essa semana a gente está falando aqui de propósito. Então a gente já viu do propósito geral, que é sermos imagem e semelhança de Deus, refletir o caráter de Deus aqui na Terra. Então todos nós temos esse propósito. Tem o propósito de gênero, que é o que a gente viu ontem. Homem tem uma função, a mulher tem a outra função. Temos o mesmo valor, mas com papéis diferentes. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o propósito específico. E eu quero ler Romanos 12, do 3 a 8, e a gente vai refletir aqui nesta palavra. Amém? Então, se você pode aí, abra lá em Romanos, capítulo 12. Vou ler aqui do 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Até aqui. Então, vamos refletir aqui. Aqui está fazendo uma analogia do dom que cada um tem, do propósito de vida de cada um com o corpo. Então, pensa aí, né? A gente tem aqui o nosso corpo, temos os nossos membros, os nossos braços, as nossas pernas, os nossos órgãos, olhos, ouvidos, cabeça. Aí pensa aí, você tem a sua mão, certo? Aqui eu tô usando a minha aliança, né, de casamento. E nos meus dedos eu coloco anéis, posso colocar anéis nos meus dedos. Mas o que vê esse anel aqui, não é o meu dedo nunca viu um anel. O que vê o anel são os meus olhos. Agora pensa se os meus olhos ficassem com inveja dos meus dedos e os meus olhos falassem assim, eu não quero mais só olhar este anel, eu quero também ter um anel. Eu não quero mais só ficar admirando o anel no dedo, eu quero também ter um anel, eu quero também usar um anel. Aí pensa comigo, você ia pegar um anel, eu ia colocar no olho, e aí você já não conseguiria mais exercer a função de enxergar como antes, porque você ia ter que ficar ali andando com um anel no olho. Por que eu tô falando isso? Porque o nosso corpo, ele funciona cooperando, um membro coopera com o outro. A minha mão nunca calçou um sapato. Minha mão não usa sapato, mas a minha mão coopera para o sapato entrar no meu pé. Então, no nosso corpo, tudo funciona em cooperação. Eu tô aqui falando com você, eu tô aqui vendo a imagem, eu tô aqui gesticulando, aquilo que eu tô falando eu estou ouvindo e tô pensando no que eu vou falar. Então, para que a mensagem chegue até você, tem um monte de coisa acontecendo dentro de mim, a respiração, eu pisco enquanto eu falo, meu
meu organismo está aqui, o sangue está circulando, tudo está cooperando, a mensagem chega até você. Então existe um trabalho em equipe do meu corpo e do seu corpo, certo? Se o seu corpo está com sede ou você está com fome, existe uma cooperação das suas pernas irem andando até na cozinha, os seus olhos encontrarem ali a comida, você pegar com a mão e trazer. Por quê? Porque tudo funciona em harmonia, em cooperatividade. E nós também, sendo corpo, fazendo parte, sendo membros uns dos outros, somos parte deste corpo. Existe um dom específico, um propósito específico para cada um. Pensa se todo mundo, pensa aí, se você vai numa igreja e todo mundo quiser ser o pregador. Ah, não, eu que vou pregar. Não, eu também vou pregar, eu gosto de falar da palavra. Todo mundo ali ia ser pregador. Ia faltar o louvor, ia faltar a mídia, que faz as imagens, que divulga nos perfis, ia faltar a parte técnica, quem ia regular o som, ia faltar quem limpa, ia faltar quem recepciona na porta, ia faltar gente para escutar a mensagem, porque todo mundo queria falar. Então, o que a gente tem que entender aqui dessa passagem? Que cada um de nós tem uma função. E se eu invejar a função do outro, se eu quiser fazer aquilo que eu não fui chamada para fazer, que não é o meu talento, que não é o meu dom, se eu quiser tomar o lugar de outra pessoa, porque eu acredito que o lugar dela é melhor do que o meu, que o que ela faz tem mais visibilidade do que eu, o corpo não funciona. É a mesma coisa que eu fiz analogia aqui para vocês. Se o olho tiver inveja do dedo, porque o dedo tem um anel, e ele fala, eu também quero usar um anel, vou ter que colocar um anel no meu olho. E aí eu não vou conseguir enxergar, e aí todo o corpo vai ficar disfuncional. Porque eu só consigo andar bem porque os meus olhos estão funcionando bem. Eu só consigo fazer o que eu faço com minhas mãos porque os meus olhos estão orientando. Então, a gente não deve invejar ou achar que eu deveria estar em um lugar diferente. Eu tenho que usar daquilo que Deus me chamou para fazer. Lu, mas eu não sei ainda o que Deus me chamou para fazer. Talvez você está nesse lugar. Ainda não sei qual que é o meu propósito, eu não sei qual que é o meu chamado. Eu não sei o que Deus quer que eu faça. Se eu sou uma boa cozinheira e Deus quer que eu cozinhe, se eu sou boa em limpeza e Deus quer que eu trabalhe com limpeza, se eu sou boa em falar e Deus quer que eu pregue, se eu sou boa em louvar e Deus quer que eu cante, ou se eu sou boa em dançar e Deus quer que eu dance. Não sei ainda qual é o meu talento. Então, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente poder refletir. Mas antes eu quero reler aqui para vocês o versículo 3 que diz: porque pela graça que me foi dada, é Deus quem nos dá essa porção de talento, de dom, e isso é para o funcionamento do corpo. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Porque às vezes as pessoas usam dos dons e talentos que elas têm para se envaidecer, para achar que é melhor do que outras pessoas, para achar que o chamado dela é maior ou melhor do que o outro. Isso é um erro. Os meus olhos são extremamente importantes, mas eles são mais importantes do que as minhas mãos, eles não são mais importantes do que o meu estômago, do que o meu coração. Tudo é importante. Então, às vezes, as pessoas usam dos dons e dos talentos para se envaidecer, para querer colocar a identidade delas naquilo que elas estão fazendo, sabe? Então, às vezes, as pessoas colocam a identidade delas naquilo que elas fazem e começam a pensar muito sobre isso. Então, a gente não deve ficar pensando sobre isso, deve pensar assim, olha, ok, eu tenho um dom, eu tenho um talento e esse dom e esse talento está sendo usado para o bem do corpo de Cristo, para o bem da igreja, para o bem das pessoas. Eu estou contribuindo de alguma forma para que as coisas, para que as coisas funcionem, para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam curadas.
Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Então vamos continuando. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês, essa reflexão. Agora, existe aqui algumas coisas que eu anotei aqui para passar para vocês. Então, como que você faz para descobrir o seu propósito específico? O primeiro passo é você estar em movimento, tá? Não, vamos colocar o primeiro passo como você estar cumprindo o seu propósito primário. Né? Que o seu propósito primário é o quê? É estar conectado a Deus em oração, em comunhão, lendo a Bíblia, meditando, jejuando, você está próximo de Deus. Não tem como você saber o que Deus quer de você, Ele te revelar qual é o seu dom, se você não estiver conectado nele. Então, o primeiro passo é eu estar conectado na fonte que me dá o talento, que me dá a fé, que me dá a sabedoria, que me dá o entendimento. Primeiro eu tenho que estar conectado nele, que me dá a força, coragem. Porque vamos supor que você é chamado para ser um pregador, ser uma pregadora, falar em público, ser um professor de vida. E você tem muito medo de falar em público. Quem que vai te dar essa coragem para você vencer isso? É Deus, é você que saber que a mensagem que você carrega é muito mais importante, muito maior do que o seu medo. Quando a gente sabe que a mensagem que a gente carrega, que a função que a gente tem que exercer como um membro do corpo é muito mais importante do que o meu medo, eu faço. Eu vou mesmo com medo ali as primeiras vezes, eu faço o que precisa ser feito. Por quê? Porque é Ele que me dá essa coragem, Ele que me dá essa força, esse impulso, esse entusiasmo de fazer. Então eu tenho que estar conectado à fonte de todo o poder, de toda a sabedoria, de todo o talento, de todo o dom, de toda a fé. Porque aqui diz, né? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então existe uma porção de fé que Deus repartiu a cada um para cada um cumprir aquilo que foi chamado. Então se você é chamado para falar em público, se você é chamado para pregar ou se você é chamado para fazer a limpeza, tem o mesmo poder. Só que você vai precisar se movimentar, você vai precisar estar conectado à fonte. Para quê? Para que você consiga exercer isso. Amém? Então, o primeiro passo é você estar cumprindo o seu propósito geral, aquele propósito de ser imagem e semelhança de Deus. Eu só consigo isso estando conectada a Ele diariamente. Depois você precisa se movimentar. Porque hoje eu já entendi que o meu propósito específico é ensinar. Eu já entendi que esse é o meu chamado. Meu chamado é ensinar, é ajudar pessoas através do conhecimento, através tanto do autoconhecimento, né, quanto do conhecimento do alto, que eu sempre falo aqui com vocês. Então esse é meu propósito. Eu já entendi que eu sou chamada para ensinar. Eu amo fazer isso, eu gosto disso e eu me sinto viva quando eu faço isso. Então esse é o meu chamado, mas nem sempre foi assim. Para eu chegar até aqui, eu trabalhei muito tempo em uma mercearia, trabalhei no comércio muitos anos da minha vida, trabalhei em fábricas, trabalhei em trabalhos que não tinha nada a ver com o meu chamado, não tinha nada a ver com o meu propósito. Mas nesse período que eu estava trabalhando com essas coisas, eu não estava conectada, eu não estava cumprindo o meu propósito geral. Eu estava desconectada de Deus. Quando eu me conectei a Deus, de verdade, foi algo de 5 meses. 5 meses. 5 meses para eu começar a ensinar. Eu me converti em outubro. Então vamos lá, outubro, eu me conectei verdadeiramente à fonte. Comecei a cumprir o meu propósito geral, que é ser imagem e semelhança de Deus. Ali eu entreguei minha vida para Jesus e comecei ali. Em outubro.
Aí vamos lá, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Em 4 meses eu comecei a dar as mentorias, comecei a ensinar. Por quê? Porque tudo isso que eu fiz, que não era ainda cumprir o meu propósito, tudo isso que eu fiz, trabalhar como vendedora, trabalhar como atendente, trabalhar com pessoas, fiz a faculdade de licenciatura em matemática, trabalhei em uma empresa com mais de 200 funcionários, onde eu era responsável por eles ali da segurança do trabalho. Tudo isso me ajudou, me preparou para cumprir o meu propósito específico. Então toda essa movimentação de estudar, de fazer uma faculdade, de falar em público, tudo isso estava me preparando, mesmo sem eu saber, mesmo sem eu estar conectada à fonte. Porque Deus não desperdiça nada das experiências que você já viveu, daquilo que você já fez. Por isso que você não pode olhar para o seu passado e ficar falando assim, eu perdi muito tempo. Não. Deus aproveita, Deus recicla tudo isso para fazer com que você cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer. Então a gente precisa se movimentar. Mas se você se movimenta já conectado à fonte, claro que vai ser tudo a partir dali, já vai encaminhar para o seu propósito, para o cumprimento do seu propósito específico. Eu passei muito tempo da minha vida desconectada da fonte. Mas quando eu me conectei, em pouco tempo, eu comecei a cumprir o meu propósito específico, que é ensinar. Então você tem que se movimentar. Se movimentar como? Primeiro, não invejar as pessoas, não ficar se comparando. Eu sei que nós temos uma tendência muito grande a nos comparar. Você não pode se comparar, você pode se inspirar em algumas pessoas, mas não se compare a elas. Porque se você se compara, se o olho se compara com o ouvido, o olho quer escutar e o ouvido quer ver, vai bagunçar tudo. Então eu não posso me comparar. Mas eu posso me inspirar em algumas pessoas. Eu posso olhar alguém que está fazendo algo e falar, olha, eu acredito que eu tenho um dom para fazer isso. Eu tenho um chamado e Deus coloca no nosso coração essa vontade, eu quero fazer isso. Então talvez você tenha um dom, uma facilidade para a música. Talvez você tenha um dom, uma facilidade para a dança. Talvez você tenha um dom e uma facilidade para fazer uma comida gostosa. E Deus vai usar desse dom e dessa facilidade que você tem e da porção de fé que Ele colocou em você para você servir o reino. De acordo com o talento que você tem. Isso vai te trazer uma alegria, sabe? Um entusiasmo, uma vontade de viver. Amém? Então, não ter inveja, não se comparar, pedir em oração que Deus te mostre o que Ele quer de você. Então peça isso em oração. Deus, me revela qual é o meu propósito. Deus, me revela qual é o meu chamado. Deus, me revela onde o Senhor quer me usar. Qual é a minha função dentro deste corpo? Qual é a minha função aqui? Porque independentemente do propósito específico, eu posso te garantir que existe o servir dentro do seu propósito. Existe o servir. Por quê? Vamos olhar para a natureza? Um pé de manga. Pensa em uma fruta que você gosta. A fruta que você gosta, ela não dá fruto para si mesma. A manga, ela não dá a manga para ela mesma. Eu já morei na roça e era assim, se um pé de mexerica, por exemplo, desce ali a primeira remessa, os primeiros frutos. Quanto mais você apanhava daquele pé de mexerica, no outro ano mais ele dava. Quanto mais você apanhava da fruta, mais ele dava. Aí tinha um pé lá de laranja, a laranja era azeda, ninguém ia lá naquele pé. Ele ia dando cada vez menos, sabe? Por quê? Porque não tinha esse... eu tô colhendo aqui, então o meu propósito tá servindo, então vou dar mais. Então, o pé de fruta, ele não dá fruta para si mesmo. O propósito dele é alimentar os outros, ele foi feito para isso. O sol não brilha para si mesmo. Tudo na natureza, tudo nesse ecossistema gigantesco de Deus,
É um servindo o outro. É um servindo o outro. É um servindo o outro. Olha, para um pouquinho para olhar para a natureza, para você perceber que tudo ali está funcionando assim, ó. Um alimenta o outro, um serve o outro e assim vai. E nós, como seres humanos, não é diferente. Se você exerce algo e esse algo que você faz serve alguém, ajuda alguém, você está cumprindo o seu propósito. O nosso propósito, ele está diretamente ligado ao servir. E amanhã eu vou falar com vocês que a sua maior dor, aquilo que você sofreu, tem intimidade com o seu propósito. A sua maior dor, ela vai servir de ligação para você cumprir o seu propósito. Amanhã a gente vai falar sobre isso, ainda dentro do propósito específico. Então a gente tem que ter essa sabedoria, esse entendimento de que eu tenho uma função, essa função ela é só minha e só eu posso fazer isso. Ah, mas já tem muita gente que canta, mas só você tem a voz que você tem. Ah, mas já tem muita gente que prega, mas só você prega desse jeito. Com a sua voz, com o seu jeitinho. Não tem outro igual a você. E Jesus vai ser apresentado a alguém através da sua vida, pelo seu servir. Vamos supor que você é um motorista de aplicativo, de Uber, sei lá. Vai ter alguém que vai entrar ali naquele carro, vai ouvir um louvor que você colocou ali, vai ver a forma como você trata essa pessoa e ela vai ver Jesus através da sua vida. Você sendo um motorista de Uber, não tem problema nenhum. Você vai cumprir o seu propósito ali. Que às vezes a forma como você vai dar um bom dia para essa pessoa, a forma como você vai conversar com essa pessoa, a forma como o seu carro vai estar limpinho, cheiroso, com um louvor tocando, a pessoa vai entrar nesse carro, talvez atribulada, ela vai sentir uma paz ali dentro. E talvez ali você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para ela. Então, não tem desculpa falar, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho propósito, eu não tenho nenhum dom. Não faça isso, é falsa humildade. Isso é orgulho. Todos nós temos algo que a gente pode dar, pode servir. E sempre que presta atenção nisso aqui, sempre que você acha que você não tem nada para dar ao mundo, porque você é escasso, porque você não tem um talento, porque você não tem um propósito, não tem um sentido de vida, não tem um dom, é você que está tirando isso do mundo, não é o mundo que tirou de você. É você que está tirando isso do mundo. Porque o dar e receber, assim, aquilo que você quer que os outros façam com você, você tem que fazer para o outro. Então você tem que saber que você tem isso dentro de você. Que a fonte de vida, de sabedoria, de poder, de segurança, de criatividade já está aí dentro, se você está conectado na fonte, que é Deus. Então já está aqui dentro de mim, então eu tenho algo para dar. Às vezes as pessoas falam, eu não ajudo ninguém porque eu não tenho dinheiro. Você tem tempo, a sua atenção, você olhar no olho da pessoa, você dar atenção para ela, você ouvir, você abrir uma porta para a pessoa, você deixar alguém que está com pressa passar na sua frente no caixa do supermercado. Você olhar no olho da pessoa, falar um obrigado. Tem tantos gestos simples que você pode fazer. Mas se você sempre acha que você não pode, que você não tem, que você não sabe o suficiente, é você que está tirando isso do mundo. É você que está colocando é como se você fosse uma represa, sabe? Que estivesse impedindo o fluxo natural da vida. Porque o fluxo natural da vida é esse dar e receber, servir e ser servido. E assim a gente vai. Mas quando eu acho que eu não tenho nada, então eu só quero receber, e eu começo a estancar isso tudo aqui e a vida não flui. Por isso que tem muita gente se sentindo insatisfeita, muita gente se sentindo revoltada, muita gente triste, porque não está cumprindo o seu propósito, que é servir. E todos nós temos algo para dar, todos nós temos algo para servir. Basta que a gente esteja conectado à fonte de tudo, de todo o poder, de toda a glória, de todo o amor, de toda a bondade,
que são os frutos do Espírito que a gente viu aqui essa semana, né? Então, que você pegue essa palavra aí para sua vida, que você entenda que você tem algo bom dentro de você. E comece a fazer com o que você tem. Ah, Lu, eu não tenho nada e tudo. Tem, você tem tempo. Talvez você pode dar atenção para alguém, você pode dar um bom dia com um sorriso no rosto. Você pode desejar coisas boas para as pessoas. Você pode abençoar a vida das pessoas com a sua boca. Todos nós temos algo. E quando a gente começa a dar, a compartilhar isso, vira um fluxo, sabe? Que você começa a colher, porque isso é um plantio. Tudo aquilo que você dá para o outro é uma semente que você está plantando. Isso volta para você. Se você quer receber mais amor, você tem que dar mais amor. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar as pessoas. Tudo aquilo que você quer que o mundo te dê, primeiro comece você dando isso para o mundo. Amém? Glória a Deus, gente. Aleluia. Bom, você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te recepcionar aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Clica aí para seguir o perfil, para você não perder nenhuma live, nenhum conteúdo. Tem alguém aqui pela primeira vez? Coloca aí, se é a sua primeira vez aqui, coloca eu aí, eu quero te recepcionar. Marinalva, é a primeira vez, seja bem-vinda. Jane, seja bem-vinda. Glória a Deus, bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, quem tá chegando aí pela primeira vez, vocês já estão seguindo aí o perfil? Para vocês estarem aqui com a gente todos os dias, segunda a sexta. Nil, primeira vez também. Gente, ó, vamos abrir lá agora em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. O que diz lá em João 1, 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A nossa salvação, ela não é por aquilo que a gente faz. A salvação é pela graça. A salvação é por você crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para vencer a morte, morrer e ressuscitar, para que eu e você tivéssemos essa conexão com Deus, essa intimidade, esse relacionamento religado de novo a Deus. Então, todos aqueles que reconhecem isso são salvos. Mas eu digo que você reconhecer e você receber Jesus, não tem como você receber Jesus e não ser transformado por Ele. Mas para que a gente receba Jesus, a gente não precisa estar limpo, estar perfeito. Para você ir para uma academia, você não precisa estar forte. Você vai para a academia para se fortalecer. Assim é para andar com Cristo. Para andar com Cristo, para ir até Jesus, você não precisa estar forte, estar santo, estar limpo. Vem do jeito que você está e deixa Ele transformando o seu caráter. Deixa Ele primeiro te acolher, primeiro Ele vai te acolher, primeiro Ele vai te preencher de amor, vai cuidar de você, vai te dar aquele amor que talvez você nunca recebeu do pai, da mãe, talvez você nunca se sentiu amado e completo de verdade. E primeiro Jesus vai fazer isso, primeiro Ele vai te acolher. E conforme você vai se sentindo acolhido, você vai se sentindo amado, aí Ele começa a transformar você, começa a te mostrar o que está errado, começa a te corrigir em amor. Porque Deus é um Deus paciente, Ele não quer que você mude tudo, que você largue tudo do dia para a noite. Não, Ele vai te convencendo, o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho, pouco a pouco. Deus conhece os seus filhos e Ele sabe a medida que Ele pode usar, que Ele vai usar com cada um deles. Amém? Eu quero convidar você que está aqui na live
que é a primeira vez que está aqui, talvez você nunca ouviu esta mensagem, esta oração, você nunca fez essa oração, que é uma oração de entrega, sabe? É uma declaração, uma confissão de fé. É uma oração que a gente faz aqui todos os dias ao final da live. Para quem está chegando aí pela primeira vez e quer entregar a vida a Jesus, eu quero te convidar a fazer essa oração. Faça essa oração de coração aberto, consciente de tudo aquilo que você está falando, consciente da entrega que você está fazendo, da mudança que vai acontecer na sua vida a partir de agora. E eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo. Eu vou orar, você vai repetir, repita consciente de tudo aquilo que você está falando. Amém? Tem alguém aqui que quer fazer a oração? Coloca aí, eu quero, nos comentários, se você quer fazer essa oração junto comigo. Amém, Tânia? Amém. A Tânia tá sempre indo lá, gente, no YouTube comentar. Muito bem, Tânia. Além de participar aqui, ela ainda vai lá no YouTube deixar o comentário dela. Eu tô sempre lá vendo seus comentários, viu, Tânia? E respondo todos. Glória a Deus. Amém, amém. Yasmin, Deus te perdoa. Deus te pega todo esse passado, lança no mar do esquecimento. O mais importante é você estar hoje na presença de Deus. Às vezes a gente carrega tanta culpa, o inimigo coloca tanta culpa na nossa mente que faz a gente se afastar de Deus, né? Faz a gente se sentir impuro, indigno. Mas Deus pega tudo isso e joga isso no mar do esquecimento e Ele quer saber quem é você agora. Se você está na presença dEle agora, é isso que importa. Todo o passado não importa mais, importa o que você vai fazer daqui para frente. É isso que importa. Amém? Então vamos orar? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo Teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Se você aceitou Jesus através dessa live, seja bem-vindo à família de Deus e que Deus comece a colocar pessoas no seu caminho para te guiar no caminho da fé. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado pelas vidas, as almas, Senhor, que aceitaram Jesus através dessa live. Porque o Senhor é assim.
o Senhor deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. E eu sei que tem ovelhas que estavam perdidas, que através dessa live, Deus, voltarão para o Senhor. Deus, eu te agradeço por isso, te agradeço por ser esse instrumento em tuas mãos. Que o Senhor continue a sua obra, Deus, através de mim e em mim, e em cada pessoa que aqui está, Deus. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui um dia abençoado, produtivo, próspero, abundante. Que o Senhor se revele a eles, Deus, em cada detalhe do seu dia, e tudo que ela fizer, coopere, Deus, para o bem dela. Assim eu oro, Pai, pedindo que o Senhor revele a cada um aquilo que o Senhor quer de cada um aqui, onde o Senhor quer usar cada um. Assim eu oro e peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? Comenta aquele eu bem animado aí. O Antônio saiu na frente. Ai, gente, Noelle também vai estar aqui. A Tânia também acredito que vai, né, Tânia? Maria. Amém, gente. Então amanhã, sexta-feira, para fechar a nossa semana de propósito. Uma semana de propósito. Vou estar aqui amanhã falando que a sua maior dor tem intimidade com o seu propósito, tá? A sua maior dor, a sua maior ferida tem intimidade com o seu propósito. A Maria José tá com eu animado aí, isso aí, gente. Ó, beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Se você chegou atrasado, vai no canal do YouTube, Lucimar Alves Mentora, tá lá, eu vou colocar o vídeo daqui a pouquinho pra vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo, fui!